Olha, gente, para a maioria do povo brasileiro, o diploma de graduação, ele promove uma reposição social para aquelas pessoas que obtêm, que conquistam. É uma conquista mesmo. A pessoa estudar, fazer ali o primeiro grau, agora ensino fundamental, segundo grau. Eu sou do tempo do primário. Havia um pré-vestibular naquele tempo, né, que era o admissão, depois você passava para o ginásio, depois o científico, e hoje é o ensino médio, ensino fundamental e médio. E você enfrentar 4, 5 anos da universidade pública, parece que é fácil. Não é. Não é, gente. E a gente vai saber disso com mais detalhes daqui a pouquinho. E nas instituições particulares, imagina, um curso de medicina por mês, quase R$10.000. Quem que pode? Então, para muitos trabalhadores, manter um filho numa instituição pública ou privada é uma luta. E esse diploma dele vai reposicionar toda a família. A minha entrevistada de hoje, professora doutora Cledilma Costa, que é do Instituto Federal de Alagoas, uma instituição com quase 25.000 estudantes, tá? Que forma técnicos e bacharéis, também enfrentou esses anos de pandemia, evasão escolar altíssima, cortes dramáticos no ensino público. É isso mesmo, professora? Primeiro, é uma honra entrevistar a senhora. Já tive o prazer de entrevistar a senhora para o Jornal Gazeta de Alagoas e agora estou tendo essa oportunidade de entrevistar a senhora aqui e falar com mais pessoas pelo vídeo, né? Como nós estamos, o ensino público está ameaçado no país? Obrigada, Arnaldo. É uma alegria para nós do IFAL podermos ter essa oportunidade de conversar um pouco com você e com os que nos assistem, né, pela TV Mar. O ensino público no Brasil ele é um grande desafio, né? É um desafio histórico. É verdade. Para o Instituto Federal de Alagoas também. Nós somos uma instituição centenária. 100 anos de antiga escola técnica. 113 anos, na verdade. Né? Desde a Escola de Aprendizes e Artífices, criada em 1909, até o Instituto Federal de Alagoas, criado em 2008. Então, nós somos uma instituição centenária que atendemos da educação básica à pós-graduação. Temos mestrados também no Instituto Federal de Alagoas. Antigamente, a gente, quando fala de Instituto Federal, eu me lembro logo, e muita gente vai lembrar aqui da Escola Técnica Federal, que era que eu não sei se ainda é uma luta para entrar naquela escola por conta do grau de exigência de ter jovens que querem aprender e que querem conhecer. Ainda é assim essa luta? Isso. O nosso carro-chefe é a educação profissional técnica, né, de nível médio. E só em Maceió, não? Em 16 campi. Em 15 municípios. Em Maceió, nós temos 2 campi. O campus Centenário, né, lá no Poço, e o campus Benedito Bentes, que é um campus avançado. Mas nós estamos em 15 municípios, com 16 campi em todo o estado de Alagoas. Desses cursos técnicos de formação média, né, forma em quê? São diversos eixos, diversas áreas, né, que perpassam desde serviços de restaurante e bar, por exemplo, que nós temos em Maragogi, um curso de educação de jovens bem adultos. Próximo, né? Temos cursos de biotecnologia em Batalha, no campus Batalha. Temos uma área muito diversificada na formação técnica profissional nesses 16 campos. Quer dizer, bem antenada com a realidade econômica do Estado, tanto na área do turismo como no desenvolvimento da agricultura familiar, né? Um dos critérios para a implantação de cursos no Instituto Federal de Alagoas são os arranjos produtivos locais. Então, nós observamos com muito cuidado quais são os arranjos produtivos locais para atender essas demandas formativas, não é, com a educação profissional de qualidade, com a qualidade do Instituto Federal de Alagoas. É verdade que tem antes de falar da graduação, Sim. É verdade que o menino, quando entra lá e que estuda, ele já sai empregado? Então, nós temos uma política de acompanhamento dos egressos que é muito forte, porque a formação profissional que nós oferecemos, ela articula também com vivências práticas. Muito bom. Com estágios, com práticas profissionais, e isso viabiliza, isso contribui para que quem finaliza esse curso já conquiste uma vaga no mundo do trabalho, que é um dos grandes desafios também da sociedade atual, né? É você finalizar uma formação
e ter condição de já ingressar nesse mundo do trabalho tão disputado. Então, a qualidade das nossas ofertas, a partir de uma articulação já nessa formação com a prática, viabiliza também que ele tenha uma possibilidade mais efetiva de ingressar no mundo do trabalho. E agora vamos para a graduação. Hoje ela gradua em que áreas? Então, a graduação também é um desafio. Imagine, Arnaldo, que oferecer ensino superior no Brasil é desafiador. Imagine que em Alagoas esse desafio ele se potencializa. Mas nós temos graduação em cursos de bacharelado, nós temos graduação em cursos de licenciatura, formação de professores, e nós temos graduação também em cursos superiores de tecnologia, que são os cursos tecnológicos. Então, essa diversidade também de oferta de cursos de graduação possibilita a verticalização. E o que é a verticalização? É o nosso estudante conseguir fazer um curso técnico, por exemplo, em desenvolvimento de sistemas, né? E ingressar num curso, por exemplo, de sistemas de informação, em nível de graduação, um curso de bacharelado. Quer dizer, ele pode entrar ali do médio e já ir até o mestrado, doutorado? Faz a graduação e pode fazer um mestrado. Até o mestrado. Até o mestrado. Ainda não temos doutorado, mas temos possibilidade também de ofertar um doutorado em breve. Eu vou falar aqui, eu falei da graduação, mas eu acho que o diploma desse tipo de curso, médio, sim, e de graduação, faz um reposicionamento social de um jovem e toda a família desse jovem? Sem dúvida. Nós temos discutido, planejado e executado ações que visam transformar a vida das pessoas por meio da educação. Seja a educação profissional de nível técnico, seja a educação em nível de graduação. Você sabe, né, que a disputa no mundo do trabalho é muito grande, mas quando você tem uma formação sólida, uma formação de qualidade, portas se abrem. E nós temos diversos exemplos, né, de pessoas que, por meio da formação oferecida no IFAL, conseguiram transformar a sua vida, a vida das suas famílias e, obviamente, do seu entorno. Teve nós passamos aí 2 momentos dramáticos para o ensino público e privado também, que enfrentaram consequências danosas. Sim. Né? Teve ministros que diziam que diploma de graduação não é para todo mundo. Sim. O que a senhora acha de uma frase? Ex-ministro da Educação falando isso, que a boa parte da população brasileira tinha que se contentar com o curso técnico. O que a senhora acha disso? Nós já vivemos momentos muito duros na educação pública desse país, né? Eu já ouvi gestores dizerem que a universidade de qualidade, cursos de qualidade não são para todas as pessoas. Que bom que nós superamos esse momento triste, não é, da nossa história. Hoje a gente já tem uma outra perspectiva. Mas, aliado com a pandemia, nós também tivemos, coincidentemente, um momento em que gestores nacionais não enxergavam a possibilidade do acesso ao ensino superior como um direito à educação que todas as pessoas têm, não é? A formação profissional ela é importante, nós defendemos, é o carro-chefe da nossa instituição, mas nós defendemos uma formação integral, omnilateral, que viabilize e possibilite o nosso homens e mulheres, né? Para os gêneros, escolher fazer o que ele quiser, que ele tenha autonomia. Se ele desejar, terminado a educação profissional, o curso técnico, ingressar de imediato no mundo do trabalho, nossa formação é para isso. Se ele desejar terminar o curso técnico e enveredar por uma graduação, que faça também com as mesmas condições que qualquer outra pessoa que tenha acesso ao ensino de qualidade possa ter. Então, esse é o nosso objetivo, formar pessoas para ter autonomia e fazer suas escolhas. Nós tivemos, além de uma política que nos últimos 7 anos não olhou a educação, como há anos a educação vem clamando, vem pedindo, né, para ser vista, ser notada, precisa de investimento, precisa modernizar. Nós tivemos aí, em 2020, a pandemia. Sim. Foi um desastre para toda a economia. Na educação pública, como foi? Não foi fácil. No IFAL, em particular, foi necessário reinventar a nossa instituição. Vocês estavam preparados para o ensino à distância? Ninguém estava, né, Arnaldo? Mais de 100 anos de oferta de ensino presencial, de formação técnica, formação profissional. E com a pandemia foi necessário uma reinvenção institucional. Imagine o que é você formar um técnico de forma remota, num processo de afastamento social,
com a impossibilidade de com a impossibilidade de acesso, não é, àquela estrutura institucional que a gente tem. Então, foi necessário reinventar a instituição, repensar projetos efetivos de formação remota, de caráter excepcional, de caráter emergencial. Mas é importante dizer que nós sofremos muito com esse processo. Que bom que acabou. Que bom, está acabando, né? Porque ela está aí ainda, né? Repercute ainda, né? O vírus, né? O coronavírus. E esse período também, né, em que a educação foi muito maltratada, ela vai repercutir ainda por bons anos. Eu conversando com o reitor José Aldo Tonholo, seu colega, Sim. uma pessoa que eu também estimo, tenho uma consideração boa com ele, ele me fala que dos 28 mil alunos, 7 mil abandonaram o ensino por conta do descrédito que pregavam, de que o diploma não era para todos, e por conta da pandemia, o medo de se contaminar. A evasão escolar também foi uma realidade sentida pelo Instituto Federal de Educação? Também. Hoje nós amargamos mais de 15% de evasão escolar. Quer dizer, são 25 mil alunos, nós estamos falando em quê? 5 mil? Em torno de 5 mil estudantes. É um número muito expressivo e representativo, que nós estamos buscando projetos de recuperação da aprendizagem. Isso no curso técnico e na graduação? Em todos os níveis, em formas e modalidades de oferta. Esse é um número geral nosso. É claro que, se você for para os cursos técnicos, nós vamos ter uma evasão maior nos cursos subsequentes e na formação de educação de jovens e adultos. Na graduação, a evasão é maior nos cursos superiores de tecnologia e nas licenciaturas. Então, de forma geral, nós estamos aí em torno de 15,8% de evasão. O reitor me disse em recente entrevista aqui nesse programa de que agora eles estavam adotando uma política de buscar esses jovens. Alguns faltavam TCC, outro uma ou duas disciplinas. Então, eles estão agora numa busca ativa para que esses jovens concluam ou que iniciaram um projeto que vai mudar a vida dele e de muitos outros. Qual a estratégia do Instituto Federal? Arnaldo, a busca ativa ela é necessária e nós fazemos isso com os nossos estudantes cotidianamente. Lembrando que, diferente da universidade, a gente também trabalha com a educação básica. Né? Então, no primeiro ano, por exemplo, dos cursos técnicos integrados, nós recebemos estudantes com 14 anos, com 15 anos. Né? Então, nós temos uma equipe multiprofissional, formada por assistentes sociais, por psicólogos, por pedagogos. E essa equipe faz, junto com os gestores de ensino, junto com os nossos professores, um trabalho muito expressivo de acompanhamento desses estudantes. E nós estamos também nesse trabalho, né, de busca ativa, de acompanhamento junto com os pais, também dialogando com as famílias, para tentar reverter e minimizar esses números de evasão especialmente. As instituições públicas perderam muito dinheiro, tiveram cortes, né? Falaram que era um corte temporário, mas o dinheiro nunca retornou, né? A recomposição do orçamento. E isso afetou a universidade, praticamente ficou sucateada. A Universidade Federal de Alagoas, que é uma instituição de maior porte, né? Sim. Vocês também enfrentaram cortes que deixaram vocês em situações dramáticas também? As instituições públicas, universidades, institutos federais no geral, foram bastante prejudicados nos últimos anos de gestão, não é? E o IFAL também não foi diferente. Nós vivemos uma situação de muita instabilidade orçamentária. Então, anúncio de bloqueios, ainda não de cortes. Daqui a pouco, o anúncio de cortes financeiros. Isso gerou, né, e gera, obviamente, uma insegurança institucional muito grande acerca das ações que foram planejadas e que precisavam ser executadas. Então, nós também passamos por essa situação, né, desconfortável, que mexeu muito com as questões institucionais. De fato, o professor Carlos Guedes, o nosso reitor, ele fez um trabalho muito importante junto à nossa bancada federal, né, em especial ao nosso deputado Paulão. Isso foi importante para o orçamento da nossa instituição e viabilizou com que algumas ações, especialmente de reformas e de ampliação das nossas instalações, pudessem seguir sem depender, obviamente, de um recurso, por vezes bloqueado, por muitas vezes cortado. Né? Então, você tem ideia do orçamento hoje do IFAL anual? De custeio de funcionamento é menos de 50 milhões de reais. Isso é muito pouco.
para manutenção de 16 campi. E do parque tecnológico de vocês? Para manutenção de toda essa oferta técnica, esse orçamento ele é muito pequeno. Eu precisaria triplicar isso? Precisaríamos de mais recursos, né, para garantir uma oferta e, claro, e também a expansão da oferta. E qual a sinalização que você já percebe do novo ministro da Educação? Então, hoje nós temos uma esperança maior, né? Inclusive uma recomposição orçamentária que nós tivemos em torno de 10 milhões de reais anunciada e já implementada na nossa gestão, o que está nos trazendo uma condição maior de fazer a gestão do Instituto Federal de Alagoas. Então, nós tivemos aí nos últimos 4 anos um cenário de cortes e de bloqueios e agora um aceno de recomposição e a efetivação já desse aceno. Isso para nós é importantíssimo. Do Parque Tecnológico, qual que mais sentiu essa política de contenção de investimentos na educação pública? Eu queria falar, além da questão tecnológica, estrutural, física e material, eu queria falar muito mais da questão da assistência estudantil. Eu quero chegar lá também, porque... O Parque Tecnológico ele sofre porque a gente não consegue fazer recomposição dos nossos laboratórios, né? A gente não conseguiu fazer a recomposição dos equipamentos de forma efetiva a partir das demandas. Então, nós sofremos muito com isso, né? A inviabilidade de conseguir fazer as aquisições dos equipamentos, dos laboratórios com efetividade. E isso aí penalizou um pouco as nossas ofertas. Dentro desse, estou citando o caso da Universidade Federal de Alagoas para a gente trazer essa mesma proporção para o Instituto Técnico Federal com quase 25 mil alunos, 23 mil alunos, né? 23 a 25 mil alunos. Lá, dos 28 mil alunos, 70, foi um número que me deixou impressionado, porque se falava que a universidade pública, as instituições públicas, eram para as pessoas com maior poder aquisitivo. E pelo perfil social que o reitor me disse, 70%, mais de 70% dos discentes, dos estudantes, eles estão na condição de vulnerabilidade social. Um nome bonito para dizer miséria. Sim. Né? No IFAL, é esta a realidade também? Arnaldo, na nossa gestão, nós implementamos uma política que, para você ter uma ideia, é a única política instituída em toda a rede, seja a rede federal dos institutos, seja das universidades. Nós somos a única instituição que destinamos 70% das nossas vagas para o estudante egresso da escola pública. Muito bom. A lei de cotas, ela exige no mínimo 50%. Então está dentro dessa realidade da vulnerabilidade. O IFAL definiu 70% das suas matrículas para os egressos de escola pública. E, obviamente, que isso modifica bastante o perfil do nosso estudante. Então, você imagine que 70% ou mais dos nossos estudantes são egressos de escola pública e eles chegam com todas as demandas, não é, da situação que essa sociedade, esse público, essa clientela, ela tem em relação às questões de vulnerabilidade social. Então, aumenta bastante a necessidade de investimento mais efetivo na nossa política de assistência estudantil, especialmente na alimentação escolar. Eu estou citando novamente a UFAL por conta desse contingente grandioso, né? 4 mil estudantes lá dependem da alimentação ou de programas de bolsa, tanto de instituições como da bolsa da própria universidade. No IFAL, qual é essa realidade? Então, nós temos como meta atender a pelo menos 50% daqueles que se dizem elegíveis. Aqueles que, quando nós publicamos os editais de assistência estudantil, eles se candidatam. Então, nós estamos atendendo aí em torno de 7 mil estudantes com os programas da nossa assistência estudantil. Que inclui alimentação? Que inclui alimentação escolar, transporte escolar, auxílio permanência. São várias políticas que têm esse intuito de atender os nossos estudantes com políticas de assistência mesmo, para tentar minimizar as dificuldades desse estudante de permanecer na nossa instituição. Dentro dessa política de bolsas, né, qual a região que mais necessita para manter aquele aluno e não aumentar esse contingente de evasão escolar? Então, imagine que o estado de Alagoas ele tem demandas muito específicas em todo o estado, então a gente não tem grandes distorções, mas pelo quantitativo, né, de estudantes que nós temos na Grande Maceió, hoje Maceió é a região que mais demanda auxílios para atender os nossos estudantes.
Essa é a realidade do seu discente. E do docente? A relação é um pouco mais confortável, né? Porque professor, eu também sou professor, sim, né? O professor, nós tínhamos um programa de humor que ele fazia o salário, ainda está assim? Nós estamos vivendo essa realidade ou deu uma melhorada? Nós tivemos uma recomposição salarial, né, também nesse governo, que para nós também foi muito importante. A valorização profissional, a valorização docente, ela é fundamental. A nossa carreira não é a carreira do magistério superior, né? Nossa carreira é diferente. Nossa carreira é de professor de educação básica, técnica e tecnológica. E o governo federal, né, que assumiu recentemente, ele também preza e valoriza o docente, o servidor público, na verdade, de maneira geral, né? Então, essa recomposição salarial que aconteceu agora no mês de junho também foi importante para a gente, também nos traz uma perspectiva de um trabalho ainda mais efetivo, né, a partir dessa valorização profissional. Para a população entender o que nós estamos falando, é o professor que ganhava, um professor inicial ganha quanto e passou para quanto? Vamos dizer assim, fica difícil. 40 horas, 20 horas. Nós temos professores com dedicação exclusiva, né, com DE, nós temos professor com 40 horas, é um salário que gira em torno de R$8.000, né, na carreira docente, podendo aí chegar até R$19.000. Não passa disso. Não, está longe da realidade de alguns servidores aqui de Alagoas. Na verdade, longe da realidade da grande maioria dos nossos servidores. Nós ainda entendemos que não é um salário ideal, mas é um salário que, em relação às outras classes, às outras categorias, especialmente de professor, é um salário que nos dá a condição de investir na nossa formação, né? É um salário que nos dá a condição também de investir no nosso trabalho. Apesar de que a instituição também tem programas, né, que investem na qualificação para mestrados, para doutorados, que também é importante do ponto de vista da valorização profissional. Eu tenho colegas que entraram para ser funcionários de um departamento, graduados, e hoje são doutores do Instituto Federal de Alagoas, prestando relevante serviço à comunidade aqui do nosso estado, 3.300.000 alagoanos, né? O que a gente pode imaginar de futuro do IFAL, depois de vencido a barreira da pandemia, superado esse olhar desigual para o ensino público e agora com essa nova perspectiva? Arnaldo, o que nós desejamos é um Instituto Federal ainda mais inclusivo. Hoje o IFAL atende a 131 pessoas, estudantes com necessidades específicas. Nós desejamos um IFAL ainda mais inclusivo, um IFAL mais fortalecido, com números muito baixos de evasão escolar, com números mais altos de permanência, de êxito. Nós desejamos um IFAL que também tenha condições de acompanhar mais efetivamente os seus egressos no mundo do trabalho. Para isso, a gente vem trabalhando fortemente, né, na organização institucional, no investimento, priorizando ações que são estratégicas para a nossa instituição. Na última reunião que vocês tiveram, as instituições estiveram com o Ministério da Educação, qual foi a sinalização de futuro? Então, foram sinalizações importantes, especificamente da composição dos nossos quadros, composição do quadro de servidores, seja de professores, seja de técnicos. Nos últimos 4 anos, nós não tivemos a criação de nenhum novo código de vaga. Código de vaga é um número, né, para você conseguir contratar um professor. E tivemos aposentados. As aposentadorias a gente consegue recompor. Agora, a gente não consegue, por exemplo, abrir um curso novo que demanda novos profissionais e ter a criação desses códigos, desses números para fazer a composição dos quadros. Então, nós tivemos com o ministro sinalizações importantes. Composição de quadros e recomposição dos quadros, de professores e de técnicos e mais mais recurso para o funcionamento das instituições. Se o governo federal, né, junto com o ministro da Educação, obviamente, conseguir equalizar essa situação de recomposição dos nossos quadros de professores e de técnicos e um orçamento mais efetivo para as ações de funcionamento, eu penso que a gente vai conseguir avançar muito na educação. Tem muita gente aí questionando aqui como é que faz para levar um garoto da escola pública, né, a ter acesso ao... É vestibular, seleção? Como é que ele faz para entrar?
É interessante essa pergunta, porque eu venho dizendo que o sonho nosso, da nossa instituição, é que todo mundo que desejasse estudar conosco tivesse uma vaga garantida. E todo mundo sonha estudar na Escola Técnica isso Federal. Ainda não é possível, né? Então, nós fazemos seleção. Para todos os ingressos, nós fazemos seleção, publicamos o nosso edital na página da instituição. Nos últimos 3 anos, para os cursos técnicos, nós fizemos análise de histórico. Para 2024, nós vamos retornar com provas objetivas para os cursos técnicos integrados. De histórico também? Análise de histórico para os cursos subsequentes e para os cursos de EJA e EPT. Para os cursos técnicos integrados, os cursos de ensino médio, nós vamos fazer provas objetivas. Então, já estamos organizando esse processo. Depois de 3 anos, né, de análise de histórico, vamos retomar as provas objetivas. Ainda esse ano? A prova esse ano, para o ingresso em 2024. É mais ou menos quando, você tem ideia? Final do ano, provavelmente em dezembro. As pessoas têm que ficar atentas e acompanhando. Atentos, acompanhando o nosso site, as nossas redes sociais também, para a publicação do edital. Sistema de cotas? Sistema de cota, como eu falei, né? A lei exige no mínimo 50% e nós estamos ofertando 70%. Muito bom. E alguma seleção, alguma forma de seleção especial para o egresso, para os meninos que vêm da escola pública? Então, a seleção é a mesma, mas com a cota de 70% para o egresso de escola pública. O peso é o mesmo. O peso é o mesmo. O que é a sociedade? Esse vai ser um ano de, acho que de recomposição e replanejamento, né? Sim. E daqui para frente? Daqui para frente nós esperamos uma instituição ainda mais inclusiva, uma instituição com mais oportunidades de acesso, seja para a educação básica, seja para a graduação, para que os nossos alagoanos e alagoanas possam ter acesso a níveis mais elevados de escolarização com a qualidade do Instituto Federal de Alagoas. Aqueles que abandonaram a escola com medo da pandemia, do coronavírus, né, do medo do coronavírus, ou por um motivo de sobrevivência, qual a sua sugestão? Para quem está fora da escola, nós temos diversas possibilidades, né? Desde cursos subsequentes, desde a formação em EJA, desde a formação em níveis de graduação. Então, está na hora de voltar. E o Instituto Federal de Alagoas está aí com as portas abertas para aqueles que desejam participarem das nossas seleções e ingressarem conosco, né, na nossa instituição. E os que abandonaram podem voltar e conversar e retomar? E retomar as nossas ofertas. Olha, gente, está na hora de retomar. São 5.000 estudantes que precisam voltar e se reposicionar na sociedade, melhorar a qualidade de vida própria, da família e da comunidade. Professora, muito obrigado pela entrevista. Eu que agradeço, Arnaldo. Foi um prazer, viu? Para mim foi uma satisfação bem grande entrevistar a senhora.